Olá, amigos, graças a Deus. E eu estava meditando na palavra de Deus e algo tocou muito profundo no meu coração. E uma palavra me veio assim na mente: o cair é do homem e o levantar é de Deus. O que significa isso? Que o homem ele cai, o homem ele erra, o homem ele escorrega, ele peca, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, levanta o desvalido, Deus levanta o caído, Deus dá força ao cansado. Veja, essa palavra, esse pensamento, em relação ao o cair é do homem, o levantar é de Deus, e veio na minha mente essa palavra aqui em Isaías, no capítulo 1 e no versículo 18. Isaías, capítulo 1 e versículo 18. Diz assim a palavra: vinde, pois, e exponha, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha que palavra. Você veja, Deus ele fala, se você quiser, diz assim, se quiseres e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Que coisa, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o diz. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas, e elas não têm uma noção do que isso significa. A Bíblia fala que quando a pessoa ela se torna desobediente, quando ela se torna rebelde, quando ela se rebela contra Deus, ela impede de Deus manifestar o seu poder na vida da pessoa. E, consequentemente, ela vai sofrer muito. Assim, se você ler a Bíblia, você vai encontrar as pessoas que sofreram, as pessoas que passaram por tanto sofrimento, foi justamente pela rebeldia, pela desobediência. Mas veja, hoje eu gostaria de falar com você que está ouvindo aí o nosso vídeo pela primeira vez, ou você que já nos acompanha. Veja, a Bíblia fala como a graça de Deus, o convite à graça de Deus a todas as pessoas, a mim, a você católico, a você espírita, a você evangélico, a você macumbeiro, não importa a sua religião. Deus, ele está fazendo um convite e ao mesmo tempo ele diz assim, vinde, ele está dizendo venha, ou seja, venha até a mim, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo com você para que eu possa te ajudar, para que eu possa mudar a sua história. E ele diz, vinde, pois, e arrazoemos, que significa expor, Exponha a sua situação, exponha qual é o seu problema. E diz assim, e diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Você sabe o que é escarlata? Escarlata é a cor preta, a cor escura. Mas a Bíblia diz que ainda
que os vossos pecados sejam negros, sejam como escarlata. Eles se tornarão branco como a neve. O branco representa a pureza, o branco representa a justiça de Deus. Então, ora, veja o que Deus está mostrando para nós. Ele está dizendo, vinde, venha, venha. E vamos ver o que está acontecendo com você, o que você está se passando. Muitas das vezes a pessoa ela está passando por um momento tão difícil, pela sua fraqueza mental, né? Tem pessoas que ela tem uma facilidade para negatividade, tudo que fala com ela fica desanimada, ela fica para baixo, ela se acha inferior, há dentro dela um complexo de inferioridade, e quando na verdade Deus está conosco, Deus está com você, Deus tem um plano para a sua vida, e Ele está dizendo, ainda que os seus pecados sejam como escarlate, como dessa cor aqui escura, né? Eles se tornarão branco como a neve. Como é que a cor que a neve é? Branca. Então, você será justificado, você será perdoado. E quando há o perdão, quando há a plenitude de Deus, quando Deus se faz presente, o poder dele, ao manifestar-se na nossa vida, ele traz transformação, traz libertação, traz cura, traz poder sobre nossas vidas. Mas ele continua dizendo, ele diz assim, ó, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve. E ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Ainda que ele seja vermelho, aquele vermelho encarnado, ainda que os seus pecados sejam grande, condenado por tudo e por todos. A Bíblia diz que quando você vai à presença de Deus e há um arrependimento no coração do pecador, quando o pecador se arrepende, quando o pecador reconhece os seus erros, quando o pecador ele vai à presença de Deus com sinceridade, Deus perdoa os pecados daquela pessoa, com toda certeza. Muitas pessoas estão feridas, talvez você esteja machucado, ferido pelas circunstâncias da vida, talvez você esteja desanimado, porque você ouviu uma palavra, às vezes de uma pessoa que você ama, um pai, uma mãe, uma pessoa, uma esposa ou esposo, porque não tem coisa pior para destruir, para entristecer o coração de uma mulher, quando o próprio marido diz para ela, você não vale nada, você é isso, você é aquilo, ou vice-versa. O marido está feliz, o marido chega em casa e de repente a mulher que não é sábia acaba falando palavras que machucam. Ah, se eu soubesse, eu me arrependo de ter casado contigo, eu me arrependo disso, eu me arrependo daquilo. Aquilo ali, o sujeito já chega cansado, ele já chega com problema, né? Aí quando chega em casa, a mulher, pô, dá uma paulada na cabeça dele. O que acontece? Há uma angústia, uma tristeza. Você entende o que eu estou falando? Quantos estão vivendo assim? Muitos pecaram, quantos estiveram dentro da igreja, buscando a Deus, louvando, glorificando, cantaram, fizeram parte do coral, pregaram a palavra, chegaram até a ser pastor, né? Outros missionários, outros obreiros, diaconisa, presbítero, não importa. Dê um passo de fé. Volte novamente para Deus. Só Ele é que pode perdoar os seus pecados e pode te purificar. Veja o que a Bíblia diz aqui em Isaías, capítulo 1, e no versículo 18. Vinde e arrazoemos, ou seja, exponha,
Fale o que está acontecendo, qual a razão desse sofrimento, diz o Senhor. E ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Ou seja, não importa a quantidade do seu erro, o pecado, o grau do seu pecado, o grau da sua falha, ainda que seja negro ou vermelho, a Bíblia diz que todos os seus pecados serão apagados e você passará a ter uma vida diferente. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ora, meu amigo e minha amiga, não fique dessa forma, não fique triste, não se deixe levar pela situação, pelas circunstâncias, mas tome uma atitude. Eu sei que de outro lado há uma condenação. Não, mas você não fez isso, você fez aquilo. Ah, mas você um dia pregou e agora está cometendo erro, você pecou e agora você quer voltar a ser como antes? Sim, diga para o diabo, sim, eu quero e eu vou voltar, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E o pastor está dizendo aí da palavra de Deus, que ainda que os meus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve. E ainda que eles sejam vermelho como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Acabou. E você vai, Satanás, e você? E você, Satanás? Você pecou, você se rebelou contra Deus, você foi expulso e hoje para você só resta o inferno, que está preparado para aquele grande dia onde você vai viver no fogo eterno, aonde você vai gemer. Já está gemendo e vai gemer mais, mas eu não. Eu sou de Deus, eu vou voltar para Deus, eu vou entregar minha vida a Deus. Eu vou buscar o Senhor e Ele vai me levantar. Ele vai transformar a sua vida. Vai ser uma caminhada? Sim. Você vai ter muitos momentos difíceis? Sim. Mas o que importa não é o que as pessoas vão falar, o que elas vão achar de você. O importante é isso aqui, ó. É o que está escrito aqui, ó. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve. E sabe o que Deus está falando? Ele diz assim, vinde, venha, come on, né? Venha, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Então Deus está dizendo, venha, vamos conversar. Se justifique, diga. E quando você chega na presença do Pai, e ali você, com o coração contrito, com o coração humilde, confessa os seus pecados, confessa as suas falhas, você tem o direito do perdão. Deus te perdoa. Sabe por quê? Porque alguém morreu por você. Alguém derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Jesus, ele entregou a sua vida. Ele não precisava de passar por isso, mas por amor a você, por amor a nós, por amor a todos nós, ele entregou a vida dele. Ele sacrificou a vida dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqui embaixo diz assim, olha, Deus está dizendo, venha, mas também Deus tem um porém, ele diz aqui, ó, versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes. Então existem essas duas coisas. Você tem que querer. Você quer mudar? Está cansado de sofrer? Está cansado de ser pisado, humilhado por tudo e por todos? As pessoas não acreditam mais em você. As pessoas te condenam o tempo todo. É o tempo todo te condenando. É o tempo todo te julgando para baixo. E quando aquelas pessoas que não falam, mas ela olha e faz assim, ó, como se diz, ó,
ao condenado, ao fulano. Oi, fulano, vai para a igreja? Tá, você vai para a igreja. É pior ainda. Mas aqui a Bíblia diz, olha, primeiro passo, se quiser, você tem que querer. Você tem que querer, você tem que lutar por isso. Depois ele diz, e me ouvir. Além de você ter que dar o primeiro passo, você tem que ouvir. Ouvir a quem? A Ele. Ouvir a Deus. É isso? Não. Ouvir é deixar a palavra descer o seu coração. É entrar na sua mente e você, arrependido, contrito, dizer, Senhor, eu quero perdão, eu preciso da misericórdia do Senhor. Me abraça, Jesus, me abraça, Senhor, me toma nas tuas mãos, tira esse sofrimento da minha vida, tira essa angústia do meu peito. Quantos que agora está sentindo uma pressão grande no seu coração? Quantos que não dormem, não têm paz, não têm alegria? Quantos tentam ser felizes bebendo, fumando, outros nas drogas, e não resolve. Naquela hora ali, você até pode se sentir bem, mas depois a angústia vem dobrada. Não é verdade? Porque nada substitui a presença de Deus. Esse sofrimento que você carrega dentro do seu peito é a falta da presença de Deus. Está faltando a luz na sua vida. Porque quando você tem a luz, você sabe por onde você está andando. Você sabe o caminho certo. É ou não é? Então Deus está dizendo, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Comereis o melhor dessa terra. Comer é saborear, é degustar. Sabe, é você se satisfazer na presença do Pai. Você sabia que quando a gente está com Deus, você não precisa de tanta coisa. As poucas coisas que a gente alcança é o motivo da felicidade. Ao passo que no mundo é o contrário. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você alcança, mais você quer para a sua vida. E você nunca estará satisfeito. Mas quando nós temos a presença de Deus, Jesus diz, a minha paz vos dou. E é isso que nós estaremos já iniciando um novo ano e buscando a paz de Cristo, a presença, a plenitude de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas embaixo também diz assim, mas se recusardes e fordes rebelde, se você recusa, se você não aceita, se você rejeita aquilo que Deus está te dando, diz aqui, se recusardes e fordes rebelde. Quer dizer, a pessoa rebelde é aquele que, além de não querer, e ainda acaba dizendo palavras que machucam o coração de Deus, que despreza Deus, né? Sereis devorado à espada. Sereis devorado. O que é uma pessoa? O fulano foi devorado, o fulano foi destruído, o fulano foi engolido pelo mal, engolido pelas doenças, engolido pelo sofrimento. Eu estava vendo uma situação de uma pessoa feliz da vida, que se casou, dois jovens, 24, 25 anos, se casaram. 3 dias depois do casamento, a moça começou a passar mal, e aí foi para o médico, foi para o hospital, foi para a emergência, lá para a UTI. Chegando lá, o que aconteceu? Tiveram que cortar os braços e cortar as pernas dela. Você está entendendo?
Casou 3 dias depois. Aquela moça que tinha um sonho, que tinha um grande desejo. Imagina agora sem os braços e sem as pernas. Então, para que esse casamento possa continuar, tem que ter muito amor da parte do marido e da parte dela também, né? Ela tem que estar firme para entender que aquilo que aconteceu não é o suficiente para ela parar. Ao contrário, aquilo que aconteceu agora é motivo dela continuar. E muitos desistem no meio do caminho. Ora, veja novamente, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o diz. Quem está falando? Quem está falando? É o pastor, é a palavra. Quem está falando é a palavra. Então veja, será que vale a pena ser devorado por este mundo? Ou viver um minuto, viver um momento de prazer e depois sofrer eternamente? Será que vale a pena trair a pessoa que você ama? Será que vale a pena você brigar com alguém? Será que vale a pena você sair roubando, matando? A pessoa morreu, mas e a sua consciência? Como é que você vai ficar? E no final, como é que você vai prestar conta de uma alma que você matou? Você entende? Então eu gostaria muito que você refletisse nessa palavra, que ela entrasse no seu coração. Primeiro Isaías, capítulo 1, do versículo 18 até o 20, 18 ao 20. Que Deus possa te abençoar grandiosamente, no nome do Senhor Jesus. Olha, eu gostaria muito de estar orando por você. Infelizmente, muitas pessoas, elas ainda não se atinaram, não se acordaram. Você não sabe o sacrifício, você não sabe a luta que a gente passa para poder estar fazendo esse trabalho, esses vídeos para te abençoar. Então, muitas pessoas não sabem que uma oração do justo pode salvar o perdido. Então, aqui ó, do seu lado aqui, vai ficar aí para você dar um like, para você se inscrever, né? E dar um toque no sininho. Isso é muito importante. Faça isso, você vai estar ajudando. Não paga nada, você não tem que pagar nada por isso. Só você dá um toquezinho, acabou. Logo em seguida, você vai ver a necessidade de você colocar nos comentários os nomes das pessoas que precisam de oração. Você talvez não ora muito. Ou quando você ora de qualquer jeito. Sabe quantas vezes eu oro por dia? Normalmente, 4 vezes ao dia. Pela manhã, depois do almoço, de tarde, à noite. E se eu levantar de madrugada, eu oro também. E quando vou para a igreja, oro também. Então, oração é muito importante. Hoje eu estou de pé, porque alguém orou por mim. Hoje eu já contei meu testemunho. Minha mãe lutou 10 anos em oração, dia e noite, para hoje eu estar aqui pregando a palavra. E ela pedia, Senhor, transforma o meu filho num homem de Deus. É o que ela pedia, só isso. Senhor, faz do meu filho um homem de Deus. Faz do meu filho um homem de Deus. Essa oração era de manhã, de tarde e noite. Por isso que eu oro também, porque eu aprendi com ela. E muitas pessoas têm sido abençoadas. Então, por favor, deixa aí nos comentários, né, os nomes daquelas pessoas, sabe, que te entristecem. Pessoas da sua família que está nos vícios, nas drogas. Vale a pena? Vale sim. Põe aí. Põe os nomes deles aí no comentário e eu vou estar orando em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Bom, a nossa igreja, Ministério da Fé, ali na Rua dos Casados, 388,
no bairro Santo Amaro, em Santo Amaro, tá certo? Recife, Pernambuco. Você é o meu convidado especial. Aonde fica isso, pastor? Próximo ao Shopping Tacaruna, bem pertinho ali. E as reuniões? As reuniões, elas são às quartas, às sextas, às 19 horas. E aos domingos, eu estarei às 18 horas ministrando uma oração, um culto todo especial. Você é o meu convidado especial, tá bom? Deus abençoe. Eu quero mandar um abraço aqui para a Luciana, lá de Bicas, que pediu oração por ela, pela família. Eu estou orando, viu, Luciano? E outros mais que pediram também, mas em especial eu senti o desejo de falar o seu nome e orar por você e pelos seus familiares, tá certo? Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que nesta noite, neste momento, o Senhor possa trazer a resposta para essa pessoa. E o Senhor disse que ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Pai Santo querido, abençoe o teu povo. Abençoe o que está orando comigo, abençoe aqueles que mandaram os pedidos de oração, abençoe o empresário, o microempresário, abençoe esta pessoa que está desempregada, abra as portas do emprego, da vitória. Eu oro por todos os pastores, eu oro pelas igrejas, pelos membros, pelos irmãos espalhados no Brasil, no mundo todo, aonde quer que tenha alguém sofrendo, gemendo, que a glória do Senhor esteja sobre cada vida. Obrigado, Jesus. Eu entrego nas tuas santas mãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar grandiosamente no nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Até lá.